7, nos versículos de 1 a 3, nós vemos que o povo estava o povo de Israel, no tempo em que Saul era rei, estava agora em guerra, estava sendo atacado por um povo que era os filisteus, e na verdade eles estavam preparados para a guerra. É isso que está dizendo aqui. E a Bíblia diz então, dá a entender que o exército dos filisteus, em termos quantitativos, em termos de homens e de armas, ele era mais estruturado, era mais numeroso, era mais poderoso do que o exército de Israel. E a Bíblia vai relatar nos versículos seguintes, para você poder entender, você pode ler depois em casa, que no meio do exército filisteu existia um gigante, um homem chamado Golias. E a Bíblia nos diz que descreve a forma como esse homem está vestido. A Bíblia descreve o tamanho desse homem. E a Bíblia descreve a forma como esse homem afrontava o exército de Israel. Diz a Bíblia que esse homem, ele media cerca de uma altura de 6 côvados e mais um palmo. Se a gente tivesse que construir a altura desse homem, imaginar a altura desse homem, desse gigante, um côvado equivale a 63 centímetros aproximadamente e mais 25 centímetros. Então esse homem tem uma altura de aproximadamente uns 4 metros de altura, para você poder entender o tamanho dele. E a Bíblia diz então que, além disso, esse homem, como pelo tamanho dele já assombrava. E a Bíblia diz então que, além disto, ele era todo bem vestido. E a Bíblia descreve que ele tinha um capacete de bronze. A Bíblia descreve que, na verdade, ele tinha as vestes dele em termos de couraça, era muito bem vestido. A Bíblia descreve ainda que ele usava um tipo de proteção na canela que subia do joelho até as pernas. Então era um soldado muito bem treinado e preparado para a guerra desde a sua mocidade. E a Bíblia diz então que ele num determinado momento, ele chega e diz o seguinte: olha, eu represento os filisteus e eu sei que vocês representam o rei de Israel. Então, eu quero que vocês vamos fazer o seguinte: eu me levanto daqui como um soldado filisteu, representando o povo filisteu, e vocês levantam daqui um soldado representando o povo de Israel, e nós vamos pelejar, nós vamos lutar até o fim, e quem vencer, o reino que vencer faz escravo o reino que perder. E a Bíblia, se você continuar na história, a Bíblia vai dizer então que quando os soldados de Israel viram o tamanho do homem, eles tremeram, eles tiveram medo, e nenhum dos soldados de Israel ousou enfrentar a Golias, porque eles tinham medo de enfrentar. E aí eu começo a perceber no meio da história que, nessa postura de confronto que diz a Bíblia que durou cerca de 40 dias, a Bíblia vai dizer então que havia uma pressão psicológica do inimigo, havia uma pressão psicológica de Golias, e se dia após dia, durante esse tempo, ele ia e afrontava o exército de Israel, e nenhum homem ousava se levantar para lutar contra Golias. E aí a Bíblia vai descrever nesse contexto, e aí eu quero que você comece a imaginar por que Deus traz isso na Bíblia, porque talvez seja a grande pergunta: por que Deus traz esse confronto entre um exército numeroso, grande, e que agora, vamos dizer assim, está liderado por um gigante, um homem de 4 metros de altura, um guerreiro treinado desde a mocidade para a guerra, e descreve um povo com medo, um povo acovardado diante do inimigo. É importante que você comece a pensar sobre isso. É por isso que Deus contextualiza. E a Bíblia diz então que num determinado momento o exército de Israel estava tão confrontado, tão acovardado, que o rei começou a prometer um prêmio para qualquer soldado de Israel que se atrevesse, se arriscasse a enfrentar Golias. E aí a Bíblia diz que o rei diz: olha, eu darei a minha filha em casamento para aquele guerreiro que lutar contra Golias e vencer e prevalecer. Eu darei então ainda, eu farei com que essa pessoa, a família dele, não pague mais impostos no meio do povo de Israel, e ainda darei honra
E mesmo assim, nenhum dos soldados de Israel tinha a coragem de enfrentar Golias. Tamanho tão tenebroso e tão assombroso era aquele homem. Mas a Bíblia então começa a mudar o foco, começa a mudar o contexto, quando a Bíblia diz que um jovem chamado Davi, que ainda não era rei, mas já havia sido chamado por Deus para ser rei, quando o pai de Davi, Jessé, chama Davi e diz que Davi deveria levar mantimentos, comida para os irmãos deles que estavam na guerra, porque Jessé tinha 8 filhos, e desses 8 filhos, 3 estavam na guerra, e estavam alistados como soldados do exército de Saul, e o pai queria saber a notícia dos filhos, e agora chama o filho mais jovem, e esse filho mais jovem vai levar comida, e o pai diz: olha, leva comida para os seus irmãos, leva também uma comida especial, um pão de queijo para aquele que é o líder de 1000 homens, e agora também traz penhor significa traz informações seguras, eu quero que você prove que seus irmãos ainda estão vivos. E assim Davi faz. A Bíblia diz que Davi, que era pastor de ovelhas dos pais, cuidava das ovelhas do pai. A Bíblia diz que Davi se levanta logo cedo pela manhã, deixa as ovelhas sob o cuidado de uma outra pessoa e se dirige para o lugar onde a batalha estava prestes a acontecer, onde a guerra estava acontecendo. E a Bíblia diz então que quando Davi chega nesse local, ele encontra todo o exército de Israel com medo de Golias. E aí Davi começa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque no capítulo anterior a Bíblia diz que desde o dia em que Davi foi escolhido como futuro rei de Israel, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E aí Davi começa a perguntar: o que dará o rei para o homem que enfrentar Golias? E aí ele começa a ouvir o relato que o rei daria a mão da filha dele em casamento. Ele começa a ouvir o relato de que o rei daria honras, glórias e riqueza, e ainda a família daquele que enfrentasse Golias não mais pagaria imposto no reino de Israel. E aí Davi começa a se encher de coragem, e ele começa a fazer estas perguntas, e à medida que ele vai fazendo essas perguntas, esse quadro das perguntas de Davi começa a chegar no ouvido de Saul. E quando Saul ouve as perguntas de Davi, Saul manda chamar Davi. E quando Saul olha para Davi, Saul vai entender que Davi não teria condições de enfrentar o inimigo. Porque quando ele olhou para Davi, ele viu um jovem, e estima-se, ou infere-se que ele tinha menos de 20 anos de idade, porque se pela regra, se ele tivesse 20 anos, ele estaria alistado como soldado para estar no campo de batalha. E se ele não foi convocado, possivelmente é porque ele tinha menos de 20 anos. E a Bíblia descreve ainda como um jovem, talvez franzino, como um jovem que não teria a menor chance para lutar contra Golias. Pelo menos é o que a gente imagina. E Davi diz: e aí Saul diz: Davi, eu não vejo você, numa linguagem de hoje, eu não vejo você em condições de lutar contra Golias. E aí Davi vai dizer: olha, Saul, meu rei, eu quero que o Senhor entenda que eu já prevaleci contra o leão. Teve uma determinada etapa da minha vida que os leões tentaram comer a ovelha do meu pai, e eu lutei contra o leão, tomei a ovelha da boca do leão, agarrei da barba dele, eu prevaleci e eu matei o leão. Eu quero que o Senhor saiba também que não me falta coragem, porque assim como eu lutei contra o leão, eu também tive coragem de lutar contra o urso. Num determinado momento da minha vida, eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e veio o urso, e o urso tentou prevalecer contra as ovelhas, e eu também, de uma forma destemida, matei o urso. E eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho medo de enfrentar Golias, e eu considero Golias um incircunciso, e ele, na verdade, ele está fazendo uma afronta, ele está fazendo uma desfeita contra o exército do Deus vivo, e eu vou contra ele. Amém? Todo esse era o contexto dessa história, para que você pudesse entender todo esse capítulo, porque não dá para a gente
Porque a gente entende que, na verdade, quando essa guerra aconteceu, Davi já vinha servindo a Saul, porque Saul estava cometido um espírito maligno e um espírito de loucura, e de vez em quando o rei perdia o juízo, e Davi tocava a harpa para ele, e quando Davi tocava a harpa para ele, o espírito maligno saía e ele se acalmava. Então, nós temos que Davi já era conhecido de Saul, porque Davi estava na casa de Saul, havia sido liberado pelo seu pai a tocar harpa para Saul. Então, agora, o irmão, e eu creio que todas essas posições incomodavam Eliabe. Eliabe então acusa ele de presunçoso, que ele deixou as ovelhas sozinha, mas na verdade não foi isso que Davi fez. A Bíblia relata, descreve que Davi, antes de sair, deixou alguém tomando conta das ovelhas. E aí Davi vai fazer uma pergunta ao irmão: é justo que isso aconteça? É justo que esse homem venha aqui afrontar o exército de Deus vivo e ninguém faça nada? Você concorda que isso aconteça? Ele não espera a resposta do irmão mais velho. Ele, na verdade, vai para outro homem e faz as mesmas perguntas, até que ele chega, então, na presença de Saul. E acontece tudo aquilo que eu descrevi para você. Amém? Glória a Deus. Eu queria, então, agora trazer um pouco de reflexão para mim e para a sua vida, para a gente começar a aplicação daquilo que Deus quer falar conosco. Eu fiz um contexto para você poder entender. E agora eu quero trazer isso para a realidade do nosso dia a dia. E eu quero dizer que muitas vezes nas nossas vidas o inimigo vai se levantar. Eu quero que você entenda que muitas vezes na minha e na sua vida vão se levantar situações, e diante das situações nós poderemos temer. Diante das situações o medo pode tomar conta de nós. Essa situação pode envolver uma doença. Essa situação pode envolver uma dívida. Essa situação pode envolver um processo que eu não sei como lidar. Em situações podem se levantar e o inimigo pode fazer com que soldados dele ou pessoas lideradas por ele possam muitas vezes tentar parar a nossa caminhada espiritual, possam tentar fazer com que a nossa fé em Deus ela possa ser diminuída, ela possa ser paralisada, porque muitas vezes a gente vê o inimigo de uma forma tão grande, e eu creio que é por isso que Deus no primeiro momento descreve de uma forma Golias de uma forma gigantesca. É como se estivesse dizendo, olhando no sentido natural, o exército de Israel, e nenhum homem de Israel poderia enfrentar Golias, porque certamente Golias iria prevalecer. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes na vida nós enfrentamos vários Golias? Quantas vezes na vida existem situações que vivemos em que olhamos para aquela situação e no sentido natural nós não encontramos saída. De repente você pode estar na sua vida uma dívida tão grande, tão enorme, e que aos olhos naturais você vai olhar para aquela situação e você vai dizer: esta dívida é impagável, é o seu Golias, é a sua dificuldade, é o monstro que você está enfrentando, e você está dizendo: eu, aos olhos naturais, não tenho como pagar. Esses dias eu estive com um colega e ele disse: Maurício, eu estou com um problema tão grande, eu estou com uma dívida tão grande que eu não sei como pagar. E de repente, numa negociação que ele fez, ele estava enfrentando, na verdade, dois Golias. E uma das situações, ou as duas situações, eram muito difíceis. E mesmo assim, Deus fez ele prevalecer. A misericórdia de Deus entrou na vida dele. E uma dívida que talvez fosse de 14, 15 mil reais, caiu para 1.600 reais. Porque Deus é Deus. Deus nos faz prevalecer. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que existem situações nas nossas vidas, e eu estou aproveitando esse texto daqui de 1 Samuel, no capítulo 17, nos versículos que lemos e alguns que na verdade eu escolhi, para você entender que muitas vezes nós vamos estar diante de situações que são gigantescas e que aos olhos naturais nós não temos como enfrentar, até que se levante dentro de nós uma fé em Deus, uma fé em um Deus vivo, uma fé em um Deus poderoso. E esta fé nesse Deus vivo, nesse Deus poderoso, vai fazer você prevalecer. Amém. Posso ouvir glória a Deus? Diga para alguém que está do seu lado: meu irmão,
Eu quero que você saiba que o Deus que você serve só se move por fé. Amém? Uma outra coisa que eu começo a aprender é que diante dos Golias que muitas vezes se levantam nas nossas vidas, uma coisa que o inimigo faz é uma guerra psicológica. E a Bíblia vai dizer aqui em um determinado momento que nesta guerra psicológica, o que aconteceu em um determinado momento? Golias ia para a frente do exército inimigo, do exército de Israel, e ele começava a afrontar, ele começava a trazer palavras de afronta, de insulta para o povo de Israel. Quantas vezes no meio do problema, Satanás vai tentar dizer para você que você está falido? Quantas vezes no meio do problema, Satanás vai dizer que não tem mais jeito para você? Quantas vezes no meio do problema, Satanás vai dizer para você que você está caindo e vai permanecer caindo, porque ninguém vai te levantar? Quantas pessoas estão presas hoje na garra do inimigo, porque elas vivem problemas e elas não conseguem encontrar a solução, porque elas não têm olhado para o Deus vivo. Amém? Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: existe um Deus, esse Deus ele é poderoso, e se você voltar para Ele a sua face com fé, se você crer nele, se você acreditar nele, Ele vai te dar estratégias para que você possa enfrentar os Golias da sua vida, ou os Golias que se levantam contra você. E aí então a Bíblia diz então que é interessante que a Bíblia no determinado momento vai relatar que então na hora que Davi decide enfrentar Golias, como não tinha outra alternativa, mesmo Saul, vendo que Davi era um menino, como ele não tinha outra saída, ele aceita então que Davi vá enfrentar Golias. E a Bíblia vai dizer então, em determinado momento, que agora Saul chama Davi, dá para ele uma veste, apropriada para alguém que vai para a batalha, põe capacete, põe couraça, põe calçados, enfim, põe espada. É como se ele agora iria lutar com Golias, como se fosse um guerreiro no mesmo estilo de Golias. Agora, como sabem que o escudo e a armadura e a espada que era apropriada para Saul não era apropriada para Davi? E a Bíblia vai dizer então que em um determinado momento, quando Davi se viu vestido com toda a armadura de Saul, eu creio que o Espírito Santo de Deus disse: ei, a armadura que serve para Saul não é a armadura que serve para você. Eu quero que você agora interprete algo. Eu quero que você entenda que, na verdade, ele vai dizer o seguinte: eu não posso lutar contra Golias usando a arma de Saul. E aí outra vez eu quero fazer uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Presta atenção que a palavra de Deus está para você nessa noite. A Bíblia me ensina que existem lutas na minha vida, que existem lutas na sua vida, e que na verdade você vai ter que enfrentar os Golias que aparecem na sua vida com base nas estratégias e na direção que o Senhor lhe der. Eu quero que você entenda que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite que os Golias que podem se levantar na sua vida, não adianta você querer usar a arma que a irmã Maria usou, não adianta você querer usar a arma que o irmão João usou, não adianta você querer usar a arma que o irmão José usou. Você tem que usar as armas que Deus lhe dá, vai te dar para aquela batalha específica, no meio daquela luta, para que você possa prevalecer. Porque é muito comum no meio. Eu disse: não, o irmão Joãozinho, ele estava com esse problema e ele usou essa arma. A irmã Mariazinha estava nessa situação e usou essa arma. Ei, entenda que aquela arma era para o irmão João, foi Deus que deu a direção para ele. Ei, entenda que aquela arma foi para a irmã Maria, e foi Deus que deu a estratégia para ela. Mas talvez Deus queira te dar uma estratégia nova, Deus queira te dar uma arma nova, e para isso você tem que buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, Deus está dizendo para mim que diante de cada batalha, de cada Golias que você possa enfrentar, ou está enfrentando, você precisa ir buscar um Deus vivo, que precisa ter um relacionamento com Ele, que você precisa ter experiência com Ele, para que Ele possa te dar a estratégia
encimbalhadeira, e ele põe na almofada dele algumas pedras, e ele pega essas pedras, põe dentro da sacola, e agora ele começa a afrontar Golias. E a Bíblia diz que Golias quando olha para Davi, é como se Golias não acreditasse naquilo que ele estava vendo. É como se ele estivesse dizendo: eu estou vendo um menino vir na minha direção para lutar comigo. Eu não acredito que o povo de Israel seja tão bobo, tão ignorante, tão desinteligente, que levantou um menino que não tem a menor chance para lutar contra mim. Agora, é interessante porque a Bíblia vai dizer para mim e para você. A Bíblia diz que, na verdade, Davi era o menor dos filhos de Jessé. A Bíblia diz que a estrutura física dele era diferenciada em relação aos outros. E agora este menino, como a Bíblia descreve, menor talvez de 20 anos, pelo contexto que eu já expliquei, ele agora decide enfrentar Golias. E ele vai para cima de Golias. E aí, especificamente, veja comigo o versículo de número 40 do capítulo 17 de Samuel. Amém? Então você está aí acompanhando todo esse meu relato, e já está guiando vocês aí, porque eu estou contextualizando e aplicando. Hein? Está no 42. Amém, está no 42, mas eu vou no 40 para poder entender. E aí diz assim, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos ou 5 pedras do ribeiro, e poucos no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e se foi chegando ao filisteu. Quando chega no versículo número 41, ele diz assim: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. Ou seja, o filisteu, além de todo esse aparato, ele ainda tinha um escudeiro que tinha como função, se os dados e as flechas lançadas contra ele, o escudeiro rapidamente tinha a função de proteger o gigante. Continue vendo comigo, versículo número 43, capítulo 17 de 1 Samuel. Ele diz assim: disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Veja que ele está dizendo que o filisteu amaldiçoou a Davi pelos deuses dele, pelos deuses que ele servia, mas não pelo Deus vivo, porque o Deus vivo não servia o exército inimigo, o Deus vivo servia o exército de Israel, e portanto estava com Davi. Amém. E aí no versículo número 44 vai dizer assim: disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Quando chega no versículo número 45, agora é a vez de Davi, fortalecido no Senhor, cheio de fé, cheio da graça de Deus. Ele começa a profetizar, ele começa a afrontar o inimigo, independente do tamanho dele. E aí ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado, e por isso hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e eu ferirei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém, aleluia! Glória a Deus. Se eu pudesse aplicar esse texto na minha e na sua vida, Deus está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo: ei, diante dos gigantes que você possa estar enfrentando na sua vida hoje, diante dos problemas que você está enfrentando hoje, diante dos Golias que você está enfrentando hoje, permaneça de fé, permaneça com a sua fé no Senhor. Não ouça a voz do inimigo, não ouça as provocações do inimigo, não dê
ouvindo ao que os espíritos enganadores muitas vezes estão dizendo no seu ouvido que vai ser diferente, que você vai cair, que você não vai suportar, dizendo que você já não aguenta mais, e você tem que dizer: eu prevalecerei, eu me manterei de pé diante dessa circunstância, eu me manterei de pé diante desse problema, porque eu sirvo ao Deus vivo, eu sirvo ao Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos é o nome de Deus. É isso que Deus está dizendo para mim e para você poder entender. Mas, pastor, a Bíblia diz então que, na verdade, quando a Bíblia descreve o tamanho da lança do filisteu, a Bíblia diz que essa lança é enorme, e a Bíblia diz que ainda a parte de ferro da lança, ela é muito pesada, ela é de ferro puro. Mas a fé no Deus vivo, no Deus que você serve, não vai permitir nem que o inimigo arremesse a lança contra você. Amém, aleluia. Glória a Deus. Posso ouvir o glória a Deus? Porque é assim que diz a palavra, e no versículo 47 ele vai dizer: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará. Você, Palmeiras, você, problema, você, dificuldade financeira, você, a falta de perdão, você, falta de amor, o Senhor vai fazer você prevalecer. Amém. Vocês estão aqui? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E a Bíblia diz então que é interessante o que Davi está dizendo. Davi está dizendo: ei, o Senhor dos exércitos vai me fazer prevalecer sem pegar na espada. O Senhor dos exércitos vai me fazer prevalecer sem usar a mão da lança como você vem. Porque na verdade Ele é o dono da guerra. Senhor dos exércitos significa que Deus comanda exércitos numerosos no céu e na terra. Na verdade, Deus tem domínio sobre todas as coisas. E a Bíblia diz agora então que Davi se prepara para o golpe final. E no golpe final a Bíblia vai dizer que Davi prepara a funda, prepara uma pedra, e quando ele atira a pedra pega na testa do filisteu, talvez no único lugar onde ele não estava protegido. E a Bíblia diz que o gigante cai. Amém, aleluia. E quando cai, Davi vai sobre ele, pega na espada dele, desembainha a espada do filisteu e corta ali a cabeça, como ele havia profetizado. E agora todo o exército do inimigo começa a fugir, e o exército também de Israel começa a perseguir e começa a destruir o exército dos filisteus. Vamos aplicar isso em nossas vidas. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: vem comigo. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: mantenha a sua fé em Deus, porque Ele já fez você prevalecer. Ele está dizendo que você já venceu essa batalha. Ele está dizendo que você já venceu. Ele está dizendo que Ele é contigo. Ele está dizendo que o gigante já caiu, independente do tamanho, independente do problema, o gigante já caiu. Ele já caiu por terra. Ele mesmo já te deu a oportunidade de você cortar o mal pela cabeça, pela raiz, porque Ele já destruiu o mal para você. Amém. Ei, creia no Deus que você serve. Ei, vá para cima do gigante. Diga ao problema que na verdade você tem um grande Deus. Não deixe o problema te afrontar. Deus está dizendo aqui para pessoas nessa noite: se alinhe, se alegre, se mantenha de pé, se fortaleça no Senhor, se fortaleça no Deus vivo. Independente do problema que você está vivendo hoje, independente do Golias que você está enfrentando hoje, eu já fiz você prevalecer. Amém, aleluia. Glória a Deus. Tenha fé, tenha bom ânimo, tenha determinação, persevere. Em momento nenhum deixe o problema dizer como você vai viver a sua vida, mas diga ao problema que você vai viver a sua vida da forma que o Senhor já estabeleceu. Amém, aleluia. Glória a Deus. Eu posso ouvir mais glória a Deus? Glória a Deus. Ele está falando com Deus vivo. Agora, depois eu fiquei pensando, eu disse: Senhor, por que Deus teve essa preocupação de descrever todo esse contexto, de falar do tamanho de Golias, de falar do tamanho do exército dos filhos
de demonstrar que o exército de Israel estava com medo de enfrentar Golias. Por quê? Por que Deus faz questão de escrever que Davi era pequeno, que Davi era talvez imaturo, era um jovem, era um garoto? E mesmo assim, ele disse que Davi prevaleceu. Aos olhos naturais, Davi não tinha a menor chance contra Golias. Aos olhos naturais, nenhum homem, talvez, do exército de Israel, tivesse condição de prevalecer contra Golias. Mas o que me chama a atenção é que Deus usa um garoto, e a Bíblia diz que Deus muitas vezes vai usar os menores, os menos favorecidos, os mais fracos, para confundir os mais fortes. Usa, aqueles que talvez não tenham conhecimento nenhum para confundir os sábios. E a Bíblia diz que então Deus pega alguém pequeno e que tipifica o tamanho da nação de Israel, uma nação teoricamente pequena, de território pequeno, uma nação grande por causa do poder de Deus. E agora ele tipifica o inimigo como sendo muito grande, e mesmo assim ele faz com que a nação que ele escolheu, o povo que ele escolheu, como menino inocente para a guerra, talvez vai prevalecer contra um soldado bem treinado. Aí Deus me deu a resposta. Deus disse: meu filho, quando eu estou na vida de alguém, não tem tamanho, não importa o tamanho dele, o importante é o tamanho da minha força. Sou eu que faço. Deus está dizendo para mim e para você: não importa o teu tamanho hoje, não importa a tua estrutura hoje, não importa o quanto é o tamanho do gigante. Se você permanecer, que eu conduza a sua vida. Se você permitir que eu conduza a sua vida, se você permitir que eu dirija a sua vida, se você de fato tem uma aliança comigo e você se mantiver nessa aliança, se você deixar eu estabelecer as estratégias da sua vida, todo o gigante da sua vida vai cair por terra. Ele está dizendo que todo Golias da minha vida e da sua vida vai cair por terra se você confiar, se você confiar nas estratégias dele. Amém. Glória a Deus. E esse foi o segredo de Davi. Ele diz: eu não estou indo no meu nome, eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos. E quando Davi diz isso, guiado pelo Espírito Santo de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus irrompe contra o inimigo. E Deus dá uma estratégia certeira para que Davi possa alcançar e destruir. Ei, Deus está dando hoje para você estratégia certeira para você destruir o inimigo, os Golias que estão afrontando você. Amém. Glórias a Deus. Deus está hoje tomando você pela mão. Deus está tomando você hoje pela mão direita. E Ele está falando aí agora no seu coração. E está dizendo: sabe aquele problema que você está dizendo na sua casa que não tem mais jeito? Sabe aquele problema que você está enfrentando e que você diz que não sabe como resolver? Sabe aquela situação? Eu estou te dando hoje estratégias, a direção para que você possa resolver. Ele está dizendo hoje, antes da meia-noite, eu estou entrando na tua casa, eu estou entrando na tua mente, eu estou entrando na tua alma, e eu te darei a estratégia correta, certeira, para o inimigo cair por terra. Hoje, ainda antes da meia-noite, o gigante que tem afrontado a minha e a sua vida cai por terra hoje, no nome de Jesus. Amém. Aí eu posso entender que nós, para enfrentarmos os gigantes que nos afrontam muitas vezes, que se levantam contra nós, além da fé no Deus vivo, no Senhor dos Exércitos, nós precisamos rapidamente aprender a depender do Deus vivo, aprender a depender do Senhor dos Exércitos em todas as circunstâncias que você enfrenta, em todas as circunstâncias da minha vida. Eu preciso aprender a descansar no Senhor, para que quando Ele me der a instrução, como Ele vai te dar hoje, como Ele já começou a te guiar hoje, quando você pegar a instrução, você vai se levantar com força, você vai se levantar com determinação, e você vai fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, sem duvidar no coração, para que todos saibam que, assim como disse Davi, para que todo mundo soubesse que havia Deus em Israel, para que todo mundo saiba que há um Deus na sua vida.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí eu fiquei pensando que eu poderia dar o título dessa ministração, né? Que o Deus que tu serves é um Deus que te enche de estratégia. Amém. Porque esse povo, os filisteus, eles eram muito ousados. E na verdade, o povo de Deus prevaleceu contra eles aqui. Mas outra vez, quando eles vão voltar, e muitas vezes eles voltaram contra o povo de Deus. E aqui em outro momento, quando Davi se torna rei, amém? Quando Davi se torna rei, ele sabe que Davi se tornou rei de Israel. Outra vez, eles vêm na direção de Davi. E outra vez, eles querem prevalecer contra Davi. Veja comigo. Você está ali em 1 Samuel, no capítulo 17. Eu queria que você abrisse o capítulo 2 Samuel, capítulo 17, capítulo 5, versículo 22. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 5, versículos 22 aos versículos de número 25. Quando você achar, tem glória a Deus. Glória a Deus. Me preparando para fazer o encerramento desta ministração, nesta noite. Amém. Agora, no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, no versículo 22, assim: e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. Versículo 23. E Davi fez o quê? Consultou. E Davi fez o quê? Consultou. E Davi fez o quê? Consultou. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeias por detrás dele, e virás a eles por defronte das amoreiras, e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, aferiu o arraial dos filisteus. E Davi desconsiderou o que Deus disse. E Davi não ouviu o que Deus disse. E Davi não prestou atenção no que Deus disse. E assim foi ele. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Geba. Amém. Posso ouvir o glória a Deus? Glória a Deus. Por que eu queria fechar essa ministração? Eu estou tentando fazer você entender em dois textos distintos, mas que se complementam, que muitas vezes você derrota o Golias e ele é derrotado, e por um tempo ele fica lá escondido, mas o desejo dele de outra vez se levantar contra você está no coração dele. Eu quero que você entenda, muitas vezes você pode ter derrotado algum tipo de situação na sua vida, mas você precisa ficar preparado. Você precisa fazer o que a Bíblia diz em 1 de Pedro, que nós devemos vigiar e orar. É assim que a Bíblia diz lá: vigiar e orar. Porque na verdade, muitas vezes a Bíblia diz que o inimigo, ele na verdade fica ao derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Então muitas vezes o inimigo vai cair, e muitas vezes o inimigo vai tentar se levantar, e ele vai tentar outra vez vir contra você. E é interessante que você precisa permanecer na presença de Deus em todo o tempo, porque quando o inimigo se levantar, você só vai prevalecer se você estiver firme na presença de Deus. Se você derrota o inimigo hoje, guiado pelo Espírito de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, e você se afasta da presença de Deus, você sai da presença de Deus, quando o inimigo voltar, a sua proteção não mais existe. Por isso que a Bíblia recomenda que eu e você devemos vigiar e orar, porque o inimigo, ele não desiste de lhe atacar. O inimigo muitas vezes ele muda a forma,
Ele muda de estratégia também. Ele muda o jeito de se aproximar de você. Ele muda o jeito de atacar. Mas você e eu, que somos filhos de Deus, precisamos em todo tempo permanecer no Senhor. É por isso que Jesus Cristo vai dizer lá em João, no capítulo 15, só ficando 7 e 8, versículo, ele vai dizer que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserem, e assim vos será feito como você pede. Mas é preciso fazer o quê? Permanecer nele. É preciso que a palavra dele permaneça em mim e em você, para que quando o inimigo se levantar por si só, por causa da palavra, ele já está derrotado no nome de Jesus. Amém. E aqui a Bíblia diz também no versículo 22, melhor dizendo no versículo 23, a Bíblia diz que quando os filisteus se levantam outra vez contra Davi, a Bíblia diz assim no versículo de número 23, no capítulo 5 de 2 Samuel, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor deu estratégias claras a Davi de como ele deveria atacar o inimigo. E aí Davi arrodeia por trás do inimigo, o Senhor provoca um barulho como de cavalos ou como diz, ou o Senhor provoca um estrondo, e o inimigo pensa que tem um grande exército atacando ele pela frente, e ele começa a se assustar, e o exército do Senhor começa, e Davi começa a perseguir os filisteus. Nós precisamos viver uma vida de total dependência de Deus. Amém. Precisamos aprender a viver uma vida na dependência de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Aí ontem nós estávamos conversando, eu e a Vilma, sobre uma série de situações, e eu dizia para ela, eu só posso me mover quando Deus me der a direção. A decisão no meu coração ela já está tomada, mas ainda é uma decisão de homem. Se eu for tomar a decisão, eu vou tomar como homem, e eu preciso ouvir Deus para que Ele me diga qual é a melhor estratégia, qual é o melhor momento, porque se eu tomar uma decisão com base no meu conhecimento natural, principalmente em relação às coisas espirituais, em relação à igreja, muitas vezes eu vou cometer erros, porque na verdade a obra é dele, ele é quem define, ele é quem faz, ele sabe o momento certo de fazer. E é por isso que muitas vezes o pastor demora a tomar decisões, e as pessoas ficam angustiadas, querem que o pastor faça isso, faça aquilo, como se já passasse o tempo dele resolver as coisas, mas ele só pode se mover debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Se isso serve para mim, isso serve para você, porque na verdade, enquanto Deus não falar, você não pode se mover. Eu não posso me mover, eu tenho que esperar Deus falar, mesmo quando todo mundo acha que já passou o tempo, mesmo quando todo mundo acha que você já deveria ter resolvido do seu jeito, daquele jeito. Aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, precisam ouvir a voz de Deus sobre aquilo que Ele quer fazer e qual é o momento certo de fazer. Quando nós não fazemos isso, nós pagamos um preço muito alto. Quando você não aprende a depender de Deus, quando nós não dependemos de Deus, nós tomamos decisões, invariavelmente as decisões são erradas, porque nós não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. E aí, Davi, eu vejo Davi aqui consultando a Deus sobre o que fazer. Veja, num determinado momento, Deus motiva Davi para que ele vá de encontro aos filisteus, e ele prevalece contra os filisteus. No segundo momento, Davi não poderia agora, como um homem só, lutar contra vários Golias no meio do exército filisteu, mas e o exército filisteu era muito maior, ele precisava ouvir a voz de Deus vivo. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: existem áreas da minha vida e da sua vida, e que tem verdadeiros Golias, e que você precisa consultar a Deus sobre a melhor forma de resolver e o tempo de resolver, para que quando Deus falar e você seguir a instrução do Senhor, o Golias já caiu por terra. Amém. E ele faz você prevalecer. Amém. Glória a Deus.
Diga assim: Deus, com convicção, Deus é um Deus de estratégia. Amém? Deus que você serve é um Deus de estratégia. Deus tem a sua forma de fazer, Deus tem a sua forma de trabalhar. E muitas vezes, quando eu não entendo isso, eu quero ajudar a Deus e atrapalho. Amém? Eu quero que todos os olhos sejam fechados nesse lugar. Eu quero que